A cena do príncipe Aken descendo do luxuoso reino de Zamunda para encontrar o verdadeiro amor no Queens está gravada na memória de milhões de fãs apaixonados pela América. Mas por trás das luzes brilhantes, muitas das estrelas da série morreram em circunstâncias chocantemente repentinas, carregando segredos obscuros que você jamais imaginaria. Neste vídeo, relembramos as trajetórias daqueles que faleceram, honrando seu legado e as marcas inesquecíveis que deixaram nas telas de cinema. James Earl Jones como Ray Jaff Joffer. James Earl Jones nasceu em 17 de janeiro de 1931, no Mississippi. Aos 57 anos, interpretou o Rei Jaff Joffer na comédia Um Príncipe em Nova York, 1988, o reverenciado Rei de Zamunda, uma figura ao mesmo tempo régia e afetuosa, e um ícone cultural global graças à sua voz inconfundível, profunda e ressonante. Mas por trás da glória, havia uma vida repleta de capítulos sombrios. Abandonado pelos pais ainda criança, cresceu em silêncio devido a uma gagueira severa. A infância de James em Michigan, onde morava com os avós, foi marcada por vergonha, racismo e profunda solidão. Foi somente quando um professor do ensino médio descobriu seu talento literário e sua poderosa voz para a leitura que James começou a recuperar sua capacidade de falar, literalmente. A voz que o silenciara na infância tornou-se a chave para sua grandeza. De Darth Vader em Star Wars e Mufasa em O Rei Leão, a dezenas de papéis clássicos da Broadway, James Earl Jones redefiniu o significado de ter uma voz poderosa. Mas sua vida pessoal não foi tranquila. Seu primeiro casamento terminou em silêncio, e sua segunda esposa, a atriz Cecilia Hart, morreu de câncer em 2016. Jones viveu seus últimos anos tranquilamente, lutando contra o diabetes tipo 2 e complicações respiratórias, embora raramente falasse sobre isso em público. Em 9 de setembro de 2024, James Earl Jones faleceu pacificamente em sua casa em Pawling, Nova York, aos 93 anos de idade. Ele faleceu cercado por sua família. A vice-presidente Kamala Harris o chamou de um homem que impulsionou o progresso dos Estados Unidos por meio da arte. Na época de sua morte, James Earl Jones possuía um patrimônio líquido estimado em 40 milhões de dólares, uma justa recompensa por mais de 60 anos de dedicação às artes. John Amos como Cleo McDowell. John Allen Amos Jr. nasceu em 27 de dezembro de 1939, em Newark, Nova Jersey. Aos 48 anos, interpretou Cleo McDowell em Um Príncipe em Nova York. Ele é um ambicioso dono de restaurante de fast food que tenta superar o McDonald's no McDowell's. Com uma atuação sarcástica e comovente, Amos presenteou o público com uma interpretação memorável de um pai amoroso, porém realista, bem-humorado e perspicaz. A carreira de Amos abrangeu dezenas de papéis, desde o Kunta Kinte adulto em Raízes até o Major Grant em Duro de Matar 2, além de inúmeras participações especiais em séries como The West Wing, The District, Two and a Half Men e até mesmo The Ranch, da Netflix. Além de ator, ele foi dramaturgo, cantor, apresentador de televisão e um ícone respeitado na televisão afro-americana por décadas. Mas seus últimos anos foram marcados por uma tragédia familiar. Em 2023, sua filha, Shannon Amos, acusou publicamente o irmão de isolar, controlar e abusar do pai idoso. O caso levou a uma investigação pelas autoridades do estado do Colorado e deixou o público chocado e com o coração partido, assistindo a um homem outrora considerado o pai da América envolvido em uma amarga batalha judicial com os próprios filhos. Em 21 de agosto de 2024, John Amos faleceu de insuficiência cardíaca congestiva na Califórnia. Ele tinha 84 anos. Sua morte não foi anunciada imediatamente. Nem mesmo sua filha soube de seu falecimento até quase 2 semanas depois, quando a notícia se espalhou pela mídia. O patrimônio líquido de John Amos é estimado em 3 milhões de dólares americanos, um testemunho de uma carreira sólida e duradoura. Madge Sinclair como Rainha Eólia. Madge Dorita Sinclair nasceu em 28 de abril de 1938 em Kingston, Jamaica. Aos 50 anos, ela interpretou a Rainha das Ilhas Eólias na clássica comédia Um Príncipe em Nova York, 1988, ao lado de James Earl Jones. Sua personagem, uma esposa real graciosa e forte, tornou-se um símbolo da combinação perfeita de poder e compaixão maternal. Mas por trás dessa imagem régia, havia uma vida de dificuldades.
Sinclair se divorciou do primeiro marido e teve dificuldades para criar os dois filhos no início da carreira. Casou-se novamente em 1982 e permaneceu com o segundo marido até a morte dele. Durante esses anos difíceis, lutou para sobreviver enquanto buscava oportunidades no teatro. Após uma série de papéis secundários, ela finalmente brilhou em Raízes, 1977. Trapper John, M.D., 1980 a 1986, e ganhou um Emmy por sua atuação em Gabriel's Fire, 1991. Madge Sinclair começou a lutar contra a leucemia em 1982, mas nunca parou de trabalhar. Ela dublou Sarabi, a mãe de Simba, em O Rei Leão, 1994, seu último papel no cinema antes de sua morte. Madge faleceu em 20 de dezembro de 1995, aos 57 anos, após uma batalha de 13 anos contra a leucemia. Seu patrimônio líquido estimado era entre 1 e 2 milhões de dólares. Ela morreu em paz e suas cinzas foram espalhadas em sua terra natal, a Jamaica. Em 2000, o governo jamaicano concedeu-lhe póstumamente a medalha de honra Classe de Commendador, em reconhecimento às suas notáveis contribuições para as artes performativas. Calvin Lockhart como Coronel Izzy. Calvin Lockhart, nascido Burt McCloskey Cooper, nasceu em 18 de outubro de 1934, em Nassau, Bahamas, em 1988, aos 54 anos. Ele apareceu em Um Príncipe em Nova York como o Coronel Izzy, um pai ambicioso determinado a arranjar um casamento político para sua filha, a fim de conectá-la com a família real de Zamunda. Lockhart criou um personagem coadjuvante memorável que deixou uma impressão duradoura no público. Para conseguir esse papel, Calvin Lockhart teve que deixar as Bahamas e ir para Nova York aos 18 anos, em busca do sonho de se tornar ator. Sem dinheiro e sem apoio, ele trabalhou como taxista e abriu uma carpintaria no Queens para se sustentar enquanto fazia testes para Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurgite. Mas Hollywood, na década de 1960, não era receptiva a atores negros. Lockhart viajou para a Itália, Alemanha Ocidental e depois Inglaterra em busca de oportunidades. Foi na Europa que ele finalmente encontrou o trampolim que o traria de volta aos Estados Unidos, com papéis principais em Cotton, Comes to Harlem, 1970, e Let's Do It Again, 1975. Em sua vida pessoal, ele se casou 3 vezes e teve 2 filhos. Sua última esposa, Jennifer Miles, casou-se com ele em 2006, apenas um ano antes de sua morte. Foi seu filho, Julian, quem a acompanhou até o altar naquele casamento tardio, mas emocionante. Em 29 de março de 2007, Calvin Lockhart faleceu em Nassau devido a complicações de um AVC. Ele tinha 72 anos. Sua morte repentina chocou os fãs. Apenas alguns meses antes, ele havia participado de seu último filme, Rain, que foi filmado em sua terra natal, as Bahamas. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Calvin Lockhart era estimado em $1 milhão americanos, um valor modesto considerando o talento e a dedicação que ele investia em seu trabalho. Ralph Bellamy, cujo nome verdadeiro era Randolph Duke, nasceu em 17 de junho de 1904, em Chicago. Aos 84 anos, ele retornou às telas como Randolph Duke em Um Príncipe em Nova York, 1988. Uma participação breve, porém significativa, na qual ele e Donna Mesh reprisaram seus papéis como os irmãos Duke em Um Príncipe em Nova York, 1983. O momento foi ao mesmo tempo hilário e uma homenagem sincera a 2 veteranos do cinema. A carreira de Bellamy começou aos 15 anos, quando ele fugiu de casa para se juntar a uma trupe de teatro itinerante e eventualmente se tornou uma estrela de Hollywood. Nas décadas de 1930 e 1940, ele era conhecido por seus papéis de bom coração, mas que nunca se interessava por mulheres, sendo o mais famoso deles o noivo atrapalhado em A Verdade Nua e Crua, 1937, pelo qual foi indicado ao Oscar. Por volta de 1950, sua carreira cinematográfica estagnou e ele se mudou para a Broadway, onde encontrou novo reconhecimento por sua interpretação do presidente Franklin D. Roosevelt em Sunrise at Campobello, ganhando o Prêmio Tony de Melhor Ator em 1957. Sua vida pessoal foi tumultuada.
Bellamy casou-se 4 vezes, e foi somente com sua última esposa, Alice Murphy, que encontrou paz duradoura pelo resto da vida. Em 29 de novembro de 1991, ele faleceu aos 87 anos na Califórnia, vítima de doença pulmonar crônica. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Ralph Bellamy era estimado em $5 milhões. Seu falecimento marca o fim de um longo, digno e elegante capítulo na história do cinema americano. Don Ameche, como Mortimer Duke. Don Ameche, nascido Dominic Felix Ameche, nasceu em 31 de maio de 1908, em Kenosha, Wisconsin. Aos 80 anos, fez uma aparição surpresa em Um Príncipe em Nova York, 1988, como Mortimer Duke, uma participação especial, espirituosa e inesperada, revisando seu famoso papel de Um Príncipe em Nova York, 1983. Seu breve tempo em tela arrancou aplausos da plateia. Foi uma rara colaboração cinematográfica entre 2 dos filmes favoritos de Eddie Murphy. Mas por trás daqueles olhos brilhantes, havia uma vida de altos e baixos. Don Ameche foi uma estrela de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940, tão famoso que seu nome se tornou gíria para telefone, graças à sua convincente interpretação de Alexander Graham Bell. Mas, com o tempo, os holofotes se apagaram. Nas décadas de 1960 e 1970, ele praticamente desapareceu das telas de cinema, relegado a papéis coadjuvantes na televisão e em peças obscuras do teatro. Mais de 30 anos depois, o diretor John Landis o trouxe de volta como o vilão em Um Príncipe em Nova York, 1983, papel que lhe rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação em Cocoon, 1986. Sua vida pessoal também teve suas complicações. Embora fosse casado com Honorée Prendergast desde 1932, eles estavam separados havia vários anos antes da morte dela, em 1986, e ele não compareceu ao funeral. Don Ameche teve 6 filhos, que viveram com ele em seus últimos anos. Em 6 de dezembro de 1993, Don Ameche faleceu aos 85 anos na casa de seu filho em Scottsdale, Arizona, vítima de câncer de próstata. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $10 milhões, proveniente principalmente de seu auge inicial na Fox, de sua carreira posterior e de direitos autorais no ramo do entretenimento. Eddie Murphy como Príncipe Akeem Jaffer. Eddie Murphy, cujo nome completo é Edward Regan Murphy, nasceu em 3 de abril de 1961, no Brooklyn, Nova York. Em 1988, aos 27 anos, Murphy assumiu o papel do príncipe Akeem Jaffer na peça Um Príncipe em Nova York, Coming to America, um papel que moldaria sua carreira. Akeem, o príncipe do reino fictício de Zamunda, rejeita um casamento arranjado e viaja para a América em busca do amor verdadeiro. Uma comédia com uma mensagem profunda sobre liberdade e escolhas pessoais. Após o enorme sucesso de Um Príncipe em Nova York, Murphy dominou as bilheterias com sucessos de bilheteria como Um Tira da Pesada, O Professor Aloprado e Shrek. Seu talento cômico afiado e seu carisma o transformaram em uma estrela multimilionária. Mas por trás do brilho e do glamour, esconde-se uma correnteza sombria. Seu pai, um policial e comediante amador, foi brutalmente assassinado quando Ed tinha 8 anos. Sua infância infeliz e os anos em um orfanato ajudaram a moldar o tom único de sua obra. A carreira de Murphy foi marcada por controvérsias. No início dos anos 1990, ele foi duramente criticado por piadas homofóbicas em suas apresentações, o que provocou uma reação negativa da comunidade LGBTQ+. Embora tenha se desculpado posteriormente, o estigma permaneceu. Em 1997, Murphy foi notícia ao ser flagrado dirigindo para uma prostituta transgênero, uma tempestade midiática que prejudicou sua imagem pública ilibada. Em sua vida pessoal, Murphy tem 10 filhos com várias mulheres. Seu casamento de 13 anos com a modelo Nicole Mitchell terminou em um divórcio conturbado, seguido por inúmeras disputas judiciais. Em 2006, a ex-Spice Girl Melanie Brown deu à luz e afirmou que Murphy era o pai. Ele inicialmente negou, mas um teste de DNA confirmou posteriormente, desencadeando um grande escândalo envolvendo celebridades. Apesar de ser considerado fora de moda nos anos 2000, Murphy fez um retorno impressionante, ganhando um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar por seu papel em Dreamgirls, 2006. Em 2025, Eddie Murphy tinha 63 anos
e continuava sendo uma das estrelas negras mais influentes da história do entretenimento. Ele deixa sua esposa, a modelo australiana Paige Butcher, e 2 filhos pequenos. Seu patrimônio líquido estimado gira em torno de 200 milhões de dólares. Um testemunho de sua resiliência, inovação e sobrevivência sob os holofotes implacáveis de Hollywood. Ellen Hawley como nova-iorquina. Ellen Virginia Hawley nasceu em 16 de janeiro de 1931, na cidade de Nova York, aos 54 anos. Ela apareceu na comédia de sucesso Um Príncipe em Nova York, 1988, como uma nova-iorquina, trazendo sagacidade, charme e uma presença marcante para o cenário agitado da cidade. Mas por trás dessa breve aparição, havia uma jornada brilhante e conflituosa de uma mulher negra quebrando barreiras para se afirmar. Ellen Hawley foi a primeira atriz negra a estrelar uma novela diurna nos Estados Unidos, interpretando Carla Gray em One Life to Live em 1968. Na novela, quando Carla beijou um médico branco em cena, a central telefônica da ABC foi inundada com reclamações de telespectadores que pensaram estar testemunhando um escândalo racista. Então, os papéis se inverteram. Carla era negra, assim como Ellen Hawley, mas o sucesso não apagou as dificuldades que ela havia enfrentado. Ellen Hawley nunca se casou, não teve filhos e ficou traumatizada por ter sido dispensada do papel que a tornou famosa em 1985. Em suas memórias, ela descreve a dispensa pelos novos produtores como uma ferida fria e aberta que nunca cicatrizou completamente. Hawley se afastou dos holofotes, tornando-se bibliotecária em Nova York, levando uma vida tranquila, dedicando-se à leitura e à escrita. Em 6 de dezembro de 2023, Ellen Hawley faleceu no Hospital Calvary, no Bronx. Ela tinha 92 anos. Após uma longa batalha contra a doença, faleceu sozinha, sem marido ou filhos. Mas seu legado brilha mais do que nunca. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em $1 milhão americanos. Louis Anderson, que interpretou Maurice Louis Perry Anderson, nasceu em 24 de março de 1953, em St. Paul, Minnesota, em 1988, aos 35 anos. Ele apareceu em Um Príncipe em Nova York como Maurice, um alegre funcionário de uma lanchonete com grandes sonhos de ser promovido a gerente. Louis trazia uma energia especial, alegre, amigável e cheia de sinceridade. Mas por trás daquele riso havia uma vida repleta de dor silenciosa. Louis era o 10º filho de uma família de 16, 5 dos quais morreram ao nascer. Ele cresceu na pobreza com um pai alcoólatra e abusivo, uma infância tumultuada que moldou sua carreira diversificada como apresentador do programa Family Feud, criador da série animada Life with Louis e, principalmente, em seu papel como Christine no filme Baskets, vencedor do Emmy em 2016. Mesmo no auge de sua carreira, Louis carregava cicatrizes pessoais. Ele enfrentou um escândalo de chantagem na década de 1990, quando alguém o ameaçou revelar detalhes íntimos de sua vida. Para proteger sua imagem de artista familiar, ele pagou mais de $100 mil em suborno antes de contatar o FBI. O incidente terminou em uma perseguição em alta velocidade e na prisão do extorsionista, mas Louis nunca se livrou completamente do medo que o episódio deixou. Em seus últimos anos, Louis lutou silenciosamente contra a leucemia, um diagnóstico que manteve em segredo desde o início dos anos 2000. Em 21 de janeiro de 2022, ele faleceu em Las Vegas, em decorrência de complicações da doença. Ele tinha 68 anos. O público soube apenas 3 dias antes que ele havia sido hospitalizado. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Louis Anderson era estimado em $10 milhões, grande parte acumulado ao longo de sua longa carreira de décadas se apresentando e entretendo em Las Vegas. Arsenio Hall como Sammy. Arsenio Hall nasceu em 12 de fevereiro de 1956, em Cleveland, Ohio. Em 1988, aos 32 anos, tornou-se parte da lenda do cinema ao interpretar Sammy O'Leal, porém travesso, companheiro do príncipe Akeem, no filme Um Príncipe em Nova York. O charme e a improvisação cômica de Hall tornaram Sammy inesquecível. Mas a vida de Arsenio Hall deu uma guinada dolorosa.
Após o cancelamento do The Arsenio Hall Show, seu talk show homônimo, em 1994, Hall praticamente desapareceu do mundo do entretenimento, antes recebido com aplausos estrondosos dos fãs. Ele se retirou abruptamente da vida pública, apesar de ser aclamado como a voz dos jovens negros americanos na televisão noturna. Segundo o próprio Hall, ele optou por se afastar para criar seu único filho, nascido em 1998, após anos de pressão da mídia, da competição na indústria e dos efeitos isolantes da fama. Durante anos, circularam rumores de que ele estava na lista negra por receber convidados controversos, incluindo figuras LGBTQ+, e artistas negros que discutiam abertamente o HIV/AIDS na comunidade. Hall finalmente fez um retorno surpreendente em 2012, vencendo o programa Celebrity Apprentice e arrecadando os 250 mil para a Fundação Magic Johnson, uma instituição de caridade que ele apoia desde que seu amigo Magic Johnson tornou público seu diagnóstico de HIV. Em 2021, Hall retornou às telonas com Eddie Murphy em Um Príncipe em Nova York, dando vida mais uma vez a Sammy com seu humor contagiante. Em 2025, Arsenio Hall tinha 69 anos, vivia discretamente e raramente aparecia em público. Embora não fosse mais um ícone dos programas de entrevistas noturnos, ele ainda era reverenciado como um pioneiro, abrindo caminho para apresentadores negros como Steve Harvey e Trevor Noah.